desafio é sobre a qualidade do ar e como melhorar a qualidade do ar dos grandes centros urbanos, principalmente Belo Horizonte. Bom, primeiro eu queria perguntar para vocês quem é o verdadeiro vilão que atrapalha a qualidade do nosso ar. A gente tem aí as emissões fugitivas das indústrias, as emissões dos carros e veículos em geral. Temos os aerosóis que são utilizados pelas pessoas e temos as queimadas. Será que tudo isso em conjunto acaba contribuindo para reduzir a qualidade do ar? Ou será que nós temos aí um grande vilão dentre isso? Queria convidar vocês a pesquisar um pouquinho sobre cada um desses emissores aí e ver quais são os grandes poluentes da atmosfera. Algumas notícias sobre os efeitos da redução da qualidade do ar. Mudanças climáticas podem aumentar as secas severas. Mudanças climáticas, satélites mostram impactos em países pobres. Brasil é o quinto maior emissor de gás de efeito estufa do planeta. E a Covid-19 não reduziu os níveis recordes de gás de efeito estufa. Então nós temos aí, principalmente mudanças climáticas e gás de efeito estufa, que são grandes consequências da redução da qualidade do ar e das emissões atmosféricas. Chamando atenção para a segunda notícia, que fala que os países pobres acabam sendo mais impactados pelas mudanças climáticas. E isso é algo que a gente deve levar em consideração. E gostaria que vocês também pensassem um pouco durante essa pesquisa que vão fazer. Esse slide é para mostrar para vocês, bem brevemente, quais são os impactos das emissões atmosféricas. Bom, primeiro que nós, com as nossas atividades humanas e as queimadas, que podem ser causadas pelo homem ou não, nós lançamos na atmosfera os hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre. Temos aí o ozônio e temos também os compostos orgânicos voláteis e materiais particulados. Tudo isso, quando é lançado na atmosfera, gera várias reações químicas que vão causar alguns efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. Um desses efeitos é o smog fotoquímico. Smog é uma palavra do inglês que vem da junção de smoke e fog, que é a junção das palavras fumaça e névoa. O smog fotoquímico, então, nada mais é do que a formação de ozônio onde não deveria ser formado, que é na parte da atmosfera que nós respiramos. O ozônio ele é formado porque quando nós lançamos esses poluentes na atmosfera, eles vão reagir com as moléculas de O2, que é o oxigênio. Essas moléculas de O2 vão acabar se desligando uma da outra para se ligar nesses outros poluentes, e as moléculas de oxigênio que ficarem sozinhas, como são extremamente instáveis, vão se ligar a outras moléculas de O2 e vão formar o ozônio, que é o O3. O ozônio ele é altamente oxidante. Então, quando nós respiramos essa molécula, ele vai oxidar as nossas vias respiratórias, causando aí a rinite, a sinusite, bronquite e outras doenças que nós estamos acostumados e que estão ficando cada vez mais comuns por esse fato. Bom, além disso, nós temos também a formação da chuva ácida, que é quando o núcleo das gotas de chuva é formado por uma partícula de NOx ou de SOx. Isso causa degradação do solo, da água, das águas subterrâneas, das águas superficiais e também causa problemas à saúde humana quando nós consumimos produtos que foram plantados em solo ácido. Temos também o efeito estufa, que é quando os gases da atmosfera não conseguem fazer a sua transposição natural. Temos as mudanças climáticas, principalmente o aquecimento global, que está aí tanto em evidência, que ainda é uma discussão se é causado pelo homem ou não, mas que é uma realidade. E temos também a depressão da camada de ozônio, que é quando esses poluentes reagem com o ozônio e vão criando pequenos buracos na camada que deixam a radiação solar passar mais do que deveria. Eu trouxe para vocês também esse mapa onde nós podemos consultar a qualidade do ar em cada país e em cada estado. Dá para ver que é um mapa do exterior, americano, mas dá para ver que ele tem pouquíssimas informações sobre o Brasil. Poucos estados colocaram essas informações à disposição e, mesmo assim, vejam a quantidade de estações de qualidade do ar, o quanto é pequena comparado com outros países. Fica aí o endereço eletrônico para vocês darem uma navegada nesse mapa. Algumas reflexões e desafios.
Qual o impacto da má qualidade do ar no nosso dia a dia? Como continuar com as nossas atividades sem danificar a atmosfera? O papel da melhoria da qualidade do ar é da esfera pública ou da esfera privada? Ou será que nós, enquanto pessoas da sociedade civil, podemos fazer alguma coisa por isso? Será que é possível reverter os impactos já causados na nossa atmosfera? E será que o aquecimento global ele é realmente causado pelo homem ou ele é um processo natural da Terra? Gostaria que vocês pesquisassem um pouquinho para tirar suas próprias conclusões. Um outro grande problema que precisa ser solucionado é a substituição da matriz combustível que nós utilizamos nos nossos veículos, que hoje são principalmente de fontes provenientes do petróleo, que é o óleo diesel e a gasolina. Bom, esse gráfico mostra para vocês mais ou menos como que é a taxa de emissão de CO2, dióxido de carbono, por atividade. E dá para ver que o transporte, que é a linha laranjada, é infinitamente maior do que as outras atividades. E isso causa um grande problema, porque o CO2 ele é um gás poluente que, quando lançado na atmosfera, pode causar vários problemas respiratórios, pode causar formação de ozônio na atmosfera, pode causar problemas de saúde e contribuir para o efeito estufa e possivelmente para o aquecimento global. Esse gráfico mostra como que é a emissão de dióxido de carbono por tipo de veículo. E dá para ver que o carro unifamiliar ou o veículo de passeio, ele é a maior parcela dentre os veículos que emitem CO2 por utilização de combustível fóssil. Ele representa quase 61% dessa parcela total de emissão. Esse outro gráfico mostra o quanto de CO2 é emitido por cada etapa do ciclo de vida dos veículos, comparando os veículos de utilização de combustível fóssil e os veículos elétricos, por exemplo. Na parte de cima, dá para ver a comparação entre os veículos movidos a gasolina e os veículos movidos a gasóleo. Bom, os veículos movidos a gasolina estão ganhando disparado aí na emissão de CO2, que é simbolizado pela cor vermelha. Os veículos elétricos eles ainda têm a opção de utilizar energia renovável, energia mista ou 100% de energia carvão. Nesse caso, os 100% energia a carvão emitem muito CO2 também na fase de produção do combustível. Mas, via de regra, aqueles movidos por energia renovável com certeza são os mais adequados ambientalmente falando. Aí estão alguns efeitos da emissão de CO2 que está relacionada com a utilização de combustível fóssil nos veículos. A chuva ácida, o smog fotoquímico, que é a formação de ozônio na camada da atmosfera onde nós respiramos, o que causa a degradação das nossas vias aéreas, o efeito estufa, o aquecimento global, as ilhas de calor, que são áreas das cidades onde a temperatura é mais elevada, devido à grande presença de edificações, de carros e principalmente das emissões dos veículos, que são com a temperatura um pouco mais elevada do que a temperatura da atmosfera. E temos também as mudanças climáticas, principalmente o aquecimento global, que está aí também possivelmente relacionado com as emissões de CO2. Algumas notícias sobre o tema. A Europa já vai trocar a gasolina por hidrogênio contra mudanças climáticas. Na Noruega, por exemplo, os carros a gasolina estarão proibidos até 2025, na Dinamarca até 2030 e no Reino Unido até 2040. No Brasil, nós ainda não temos uma previsão de até quando vamos poder utilizar os veículos movidos a combustível de fonte de petróleo. E é por isso que é tão importante essa temática de transformação ou migração da matriz combustível. No exterior, isso já é uma realidade, até porque no exterior o petróleo não é tão abundante quanto é no Brasil. E aí fica a reflexão do que precisa mudar para que a gente possa trazer essa realidade também para o Brasil. Queria deixar com vocês, então, algumas reflexões e desafios para esse tema. Será que falta investimento das esferas público e privada? O Brasil tem grandes reservas de petróleo, como a gente sabe, que o pré-sal é uma grande extensão de área que contém uma quantidade muito grande de petróleo. Mas o que será que vai acontecer quando esse petróleo se esgotar fora do Brasil, nos outros países?
Por que será que os carros elétricos no Brasil ainda são tão pouco populares? E será que as cidades brasileiras elas estão preparadas para uma utilização em massa de veículos elétricos? Se fosse o caso de todos nós se todos nós migrássemos os nossos carros movidos a combustível fóssil para a matriz energética, para carros movidos a eletricidade, será que as nossas cidades estariam preparadas para essa quantidade de veículos elétricos? Será que elas estariam preparadas do ponto de vista de infraestrutura e de fornecimento de energia? Bom, fica aí essas reflexões e desafios que vocês precisam pensar quando forem tentar solucionar esse desafio. Bom, isso é o que eu tinha para dizer para vocês, um pouquinho sobre cada um dos 4 temas que nós selecionamos, que são temas extremamente importantes para a nossa cidade e para as grandes cidades do mundo. Qualquer dúvida que tiverem, vamos estar à disposição e nos vemos na próxima etapa do desafio. Boa sorte!